Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscrevam. Ô, gente, hoje eu vou falar aqui com vocês a pedidos, principalmente lá do meu canal do Telegram. Ai, gente, muito obrigada por vocês se inscreverem no meu canal no Telegram. Tá crescendo devagarzinho e sempre. Ô, gente, há pedidos das pessoas lá, inclusive do Telegram, que inclusive vocês podem falar diretamente comigo ali. Pedindo, conversando. É um canal bem mais fácil, porque o YouTube você pode pôr embaixo aí para todo mundo ver também suas questões, não tem problema nenhum. A pedidos, eu tô fazendo um vídeo agora, vou iniciar de novo uma série falando sobre como cada traço de caráter se relaciona, como combinar e quais são os traços que às vezes vocês podem entrar em algum tipo de conflito. Isso não significa, gente, que você não pode se relacionar com todos os traços são relacionáveis. A grande questão é que, dependendo do traço de caráter que você tem e o outro, vocês podem entrar assim em desarmonia. Isso não significa que não tem jeito. Tudo tem jeito nessa vida. Inclusive, quando você começa a se informar um pouco mais e entende como cada traço, né, inclusive o seu, funciona para você e você começa a entender o outro, você começa assim a abrir mão para algumas coisas e fazer cobranças em outras. Inclusive, saber como faz, não, gente, só cobrança, tá? Porque falar a palavra cobrança é uma coisa tão negativa. Saber como negociar e saber como conciliar, às vezes, situações. Eu vou começar, né, pela questão da mielinização, com traços de caráter esquizoide, óbvio, né? Como nos outros vídeos eu deixei bem claro, né? O traço de caráter esquizoide, gente, assim, ó, aqui faz bastante barulho, assim, desculpe se isso atrapalhar um pouquinho. O traço de caráter esquizoide, ele tem lá as suas características, como eu coloquei já, que são pessoas que são mais magras, que têm quinas expostas, tem um olhar já meio assim, eu colocar assim, um olhar meio nublado, assim, no sentido de que ele olha, mas ele tá querendo, na verdade, não existir naquele olhar. Então, típico olhar de peixe morto e aquele cabeção. Então, assim, lembra pra gente um estilo como se fosse um ET, de corpo o Salsicha, né, do Scooby-Doo. São aquelas pessoas que são bem magrinhas, têm um cabeção e são super gênios. Inclusive, você vê a grande maioria passou no primeiro lugar em universidades, às vezes públicas. Então, assim, isso não significa nada também, tá, gente? Porque às vezes a pessoa tem lá esquizoidia e ela não tem perna para fazer as coisas, dependendo dos outros traços que ela tem. Então, assim, eu tô falando de uma maneira sucinta, leviana até, porque assim, não tô tentando explanar uma técnica para um lado mais científico, mas para ser muito científico fica inaudível. Então, assim, eu tô tentando colocar de uma maneira fácil para todo mundo entender, compreender e, inclusive, usar isso como uma ferramenta de acordos, né? De você começar tanto a se entender como entender o outro. Então vamos lá. Visto essas características, né, do traço de caráter esquizoide, quando você se relaciona, por exemplo, o traço de caráter esquizoide, como ele tem essa peculiaridade, né, devido à sua neuroconstituição, desde o processo embrionário, e depois todas as características comportamentais vão sendo confirmadas ao longo do desenvolvimento, tanto do sistema nervoso central, quanto do desenvolvimento infantil até a fase adulta, e aí você vai observando que esses traços trazem esse tipo de comportamento. São pessoas que gostam mais de ficar na deles. É óbvio que você não pode levar em consideração que a pessoa é puramente um traço. Não. O que mais ressoa naquela pessoa, por exemplo, se uma pessoa é muito mais esquizoide, são pessoas que vão ser muito mais reservadas, são pessoas que vão estar muito mais guardadas. A dor desse traço é da rejeição, entendeu? Porque assim, se você parar para pensar na questão anatômico-corporal do desenvolvimento embrionário, por exemplo, você vai ter ali como consequência o quê? De que aquele corpo, de alguma maneira, sofreu um processo não foi uma coisa consciente, tá, gente? Uma coisa biológica, teve uma pequena rejeição
quanto a questão da senso-percepção uterina. Então, assim, quando isso já fica marco inconsciente, né, gente? Que eu sempre coloco assim, o inconsciente representa, imagina um iceberg. O inconsciente representa a parte de baixo do iceberg. A nossa consciência representa a pontinha que a gente consegue ver da montanha do iceberg. Então, assim, pensando nisso, gente, desculpa o barulho. Pensando nisso, vamos levar em consideração, por exemplo, que o traço de caráter esquizoide, ele está muito mais voltado para o mundo interno dele, entendeu? Ele se resguardou, neuroprotegeu, lembra, dentro do útero, para não sentir o desconforto que aquele útero momentaneamente produzia em algumas situações de estresse e que fazia aquela vasoconstricção e a senso-percepção da rigidez muscular do próprio útero, fazer com que a criança, o bebezinho, né? Vamos colocar assim, a criança não, é de exagero, né? Que o bebezinho, o fetinho, o embriãozinho se neuroprotegesse. E aí você imagina que desde esse processo embrionário a pessoa está evoluindo o sistema nervoso central dela nesta configuração. Então você observa depois com a criança e o adolescente e até mesmo o adulto quais são os medos, né, desse traço. Os medos desse traço é o medo da rejeição, porque já está marcado no inconsciente desse indivíduo, dessa pessoa, desde um processo evolutivo, né, de rejeição com o externo. Então, a neuroproteção foi para um processo de racionalização e toda a energia do sistema nervoso central sendo concentrada na região do cérebro, na região do crânio. Então, são pessoas que têm esse formato justamente porque toda a energia foi para ali. E levando em consideração isso, são pessoas que vão estar muito mais no mental, entendeu? São as pessoas que são muito mais mentais, pessoas muito mais do pensamento, pessoas muito mais do raciocínio lógico. Elas sentem também, porque, como eu já disse, que não existe ninguém com um único traço. Outros traços também se combinam, mas se esse traço for maior nessa característica de esquizoidia, significa que essa pessoa vai ser uma pessoa um pouco mais racional. Não que ela não tenha emoção, porque ela também pode ter oralidade, pode ter rigidez, entendeu? Que faz com que esse traço também sinta o mundo também a partir de algum sentimento. É óbvio que se esse traço tiver tanto esquizoidia e psicopatia alta, psicopata alto, então você vai saber que uma pessoa muito mais racional sente muito menos do que uma pessoa que tem oralidades ali presente alta também. Então, se é uma pessoa que tem um traço de caráter mais esquizoide com psicopata, você já vai saber que é uma pessoa que vai racionalizar tudo. Não que ela não sente, ela sente com o cérebro. Olha só que coisa interessante. Nós, normalmente, que temos oralidade, rigidez, com maior, vamos colocar assim, com uma sílaba tônica nos outros traços, a gente sente mais o mundo e as emoções e as sensações relacionadas aos sentimentos e afetos de uma maneira muito mais exacerbada. Nesse traço, se ele tiver, por exemplo, uma esquizodia com uma psicopatia alta, não é que a pessoa não sente, ela sente, mas ela é um sentimento racionalizado. Então, a pessoa sente no cérebro. Então, assim, para um processo de relacionamento, levando, por exemplo, em consideração que a pessoa é muito mais racional. Quando você vê aquelas pessoas que são extremamente racionais, observa o corpo delas. Se elas têm lá o cabeção, a magreza nas partes certas do corpo. E se tiver psicopatia, você vai olhar os triângulos ao contrário, presente no rosto e no tórax. Perna sempre fina, perna sempre fraca. Então aí você já sabe que um processo relacional com esse tipo de pessoa, que tem esse tipo de traço, vai ser um relacionamento muito mais da ordem do mental. Então, significa que a pessoa não sente. Ela vai se apaixonar também, mas ela vai se apaixonar, por exemplo, por pessoas que estão dentro de um processo mais mental, que estão dentro de um processo que usa mais o pensamento, são filósofos, são pessoas que estão trabalhando ali com o mental,
tem muito mais potencialidade de estar dentro de um relacionamento, por exemplo, com uma pessoa que tem um traço de caráter esquizoide com uma grande quantidade de psicopatia, por exemplo, entendeu? E no processo relacional, para a pessoa achar outras, porque assim, o que acontece? O traço de caráter esquizoide no processo relacional, ele tem dificuldade, justamente porque desde da tenridade, ele tá ali se desenvolvendo mais o mental, porque assim, é onde a energia psíquica, a energia mesmo dele tá. Outros traços, às vezes a energia tá assim, tipo na região sexual, tá, né? E tá espalhado pelo corpo. Um traço de caráter esquizoide, a energia principal, o gozo, onde ele tem muito prazer, tá no cérebro, tá na região da mente, assim, o sexo é um sexo muito mais mental. Então, para você, por exemplo, se relacionar com um traço desse, tem que levar em consideração que essa pessoa ela tá muito mais voltada para esse universo. E nesse momento, o que a gente tem que levar em consideração? Se eu tenho um traço que é muito mais mental, coisas que estão relacionadas a intelecto, a pensamento, pessoas que estão ali, que têm coisas para trocar no nível intelectual, vai causar uma maior conexão com esse traço, por exemplo. E acontece, às vezes, você tem outros traços, por exemplo, tem uma pessoa que é bem oral, mas ela tem também uma esquizoidia. Olha só, aí seria perfeito, né? Se você tem um psicopata com um esquizoide e acha por exemplo, um esquizoide com oral, tudo bem, ele não vai ter muito perna para fazer as coisas. Aí tem que ter um equilíbrio, olha só que interessante. Mas vai ter um sentimento ali também de reserva, de caverna, porque assim, o traço de caráter esquizoide, ele tem uma tendência, por exemplo, a odiar, por exemplo, ir para balada. Então, assim, se você tá com uma pessoa mais esquizoide, ela não vai gostar de processos de socialização, onde tem outras pessoas, onde ele vai ter que lidar com a questão da aceitação do outro. Quando ele tem que lidar com a questão da aceitação do outro, de ter que conversar com outras pessoas, não é que ele não gosta das outras pessoas, como ele se neuroprotege de rejeições. Então, assim, imagina, se eu tenho alguém que se neuroprotege de rejeições, não quero, por exemplo, estar numa situação onde eu vou estar na minha dor existencial, assim, no caso, um exemplo, né, gente, onde a pessoa vai estar na dor existencial dela, tendo que lidar com as pessoas ali onde aquela pessoa ou você mesmo vai ter que ter troca comunicação, que é uma das outras questões do traço de caráter esquizoide, que é assim, o processo de comunicação com o outro é um processo intrincado, né? Porque o medo da rejeição do que o outro, e a outra pessoa não sabe o que está passando pela cabeça dela. Então, assim, como o pensamento do esquizoide é extremamente rápido, porque a energia dele, toda a energia ali, prânica, kundalínica, neurológica, tá toda na região do crânio, tá toda na região do cérebro. Então, são pessoas que têm um pensamento muito rápido, são prolixos, eles pensam muito rápido, falam muito rápido. Então, assim, o medo da rejeição, nesse caso, com o mundo externo, tem que sair do próprio mundo para entrar em contato com o mundo do outro, causa muita dor. Então, para você poder se relacionar, por exemplo, com um traço de caráter esquizoide, é interessante, sim, se você sabe que aquela pessoa, se você conseguiu identificar, você sabe que aquela pessoa gosta de ficar reservada. Ela gosta de estar no mundo dela. E se essa pessoa permitiu que você entrasse no mundo dela, significa que alguma coisa na parte de interesses intelectuais, do pensamento, condiz com o dela, entendeu? Às vezes acontece da pessoa se relacionar com outras por questões sexuais, também acontece isso, gente. E o traço de caráter esquizoide, ele também, o sexo está muito na mente. Então, às vezes, a pessoa fica capturada por cenas sexuais, por pensamentos sexuais. Se a pessoa entrou no pensamento do esquizoide, se foi por esse viés, aí acontece, se vai para o lado da sexualidade, ele também é preso. Só que tem uma questão, se ele se vincular com você pela sexualidade,
e você, em outros departamentos, tiver algum tipo de falha que não bate com o raciocínio lógico dele, não bate com a entrada dentro do mundo dele, pode causar, sim, grandes conflitos, pode causar, sim, um desequilíbrio. É lógico, gente, que num processo relacional, às vezes você pode estar se relacionando com pessoas que têm não só, a gente tá, os traços de caráter são uma parte, né, do pensamento aí, do desenvolvimento psicológico, que é o que a gente leva em consideração. Existem, sim, outras, às vezes até psicopatologias psiquiátricas que as pessoas têm, além de ter o traço XYZ. E aí acontece, pode sim dar problema, desequilíbrio, e isso às vezes tem que ser levado para a terapia para você poder identificar. Eu não estou pensando assim, eu não estou falando da questão patológica. É lógico que o traço de caráter esquizoide são pessoas extremamente sensíveis, gente, no sentido de que eles sentem com o pensamento. É diferente, por exemplo, de um oral que é muito sensível e sente com o coração, entendeu? Sente com as emoções. O traço de caráter esquizoide e também o psicopata, eles sentem muito mais com a racionalidade, assim, eles vão pela razão, quantificando e pensando e imaginando e colocando no pensamento tudo em pauta, entendeu? Então, para você se relacionar, por exemplo, uma pessoa que tem uma psicopatia alta e uma esquizoidia alta, são coisas que estão relacionadas ao pensamento e o desenvolvimento do pensamento. Então, assim, são conexões feitas a partir do pensamento. A sensação deles, amorosa, de sentimento, de entrega, de paixão, tem muito mais a ver com o quanto ele pensou, o quanto ele colocou ali de energia. Então, assim, são pessoas que, se você for se relacionar, você tem que entender que são pessoas que têm uma necessidade biológica, né, biopsicológica, de estar reservado no seu canto, de estar ali, às vezes, na caverna. Às vezes são pessoas que precisam sair do meio social, precisam estar isoladas, são pessoas que não vão estar muito ali no Facebook, no Instagram, e nem em redes sociais, são pessoas que não gostam muito desse tipo de coisa, porque é onde vai estar em exposição e vai exacerbar ou às vezes vai dar o gatilho da dor do traço. Esse traço não gosta muito de comunicação, que é diferente, por exemplo, de um psicopata total, que tem uma psicopatia alta, já vai gostar de exposição porque gosta de chamar a atenção para algumas situações, principalmente para tipo público, entendeu? Então, que é diferente. Agora, se você tem, por exemplo, uma esquizoidia com uma oralidade, assim, tem bastante esquizoidia, mas tem oralidade, então você já vai ter uma pessoa que não vai ter perna ainda para fazer as coisas, assim, tipo, vai estar muito ainda no pensamento, são aquelas pessoas que a gente chama, assim, de pessoas sonhadoras, entendeu? A pessoa fica sonhando, sonha viajando na maionese, mas não negativamente, tá? Assim, são aquelas pessoas que estão muito mais voltadas para o universo do pensamento. Então, tem que ter, às vezes, uma orientação de um psicanalista, de um psicólogo, de um psicoterapeuta que tem esse olhar, para, às vezes, colocar, assim, essa genialidade, esses pensamentos, esses sonhos, precisa de alguém, gente, com perna para botar a pessoa para realmente pôr os sonhos para frente. Às vezes precisa até de um masoquista que tem bastante perna para botar o sonho dessas pessoas para frente, para botar, para tipo eles têm alto potencial de criatividade, mas às vezes precisa da perna de um rígido, a perna de um masoquista para poder pôr as coisas para implementar. Porque a grande dificuldade deste traço é a implementação, é botar para frente as coisas. Então, o que acontece? Quando você está se relacionando com um esquizoide, você tem que levar em consideração que não fica falando para ele, por exemplo, para ela, ai, você só viaja, ai, você só, tipo, só fica aí no seu cantinho, tem um monte de ideia, mas nunca fez nada, entendeu? Que isso é uma das grandes reclamação quando você recebe essas pessoas para fazer um tratamento, que ou um dos cônjuges, ou, sei lá, namorado, ou não importa, pai, não importa, reclama assim, ah, ele só viaja, ele só fica pensando, sonha, sonha, sonha e não faz nada. Então, a grande questão, assim, que eles foram desenvolvidos para isso, gente,
para criação, para sonhar, 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 sonhar e dar várias possibilidades. São pessoas geniais. Só que os geniais, muitos gênios morreram pobres. Por quê? Porque não acharam as pessoas certas para dar perna para os sonhos deles. Que às vezes, quando essas pessoas são achadas, por exemplo, e que elas ganham as pernas que elas precisam, as atitudes de, por exemplo, de uma Mazoca, de um rígido para botar isso para frente, aí acontece, essas pessoas elas criam além do mundo da fantasia, do mundo do pensamento, do mundo que está ali da criação, elas conseguem ter alguém que tem um perfil mais psicológico da execução, que já não é o caso deles, eles não são da execução, eles são da criação. Então, assim, você imaginar assim, as coisas mais geniais do mundo foi feito por um esquizoide, que conseguiu, por exemplo, ter um sócio, uma sócia, uma representação, uma instituição, qualquer pessoa que deu perna para o sonho dessas pessoas, que fez com que essas ideias geniais fossem para frente. Então, para você se relacionar com um traço de caráter esquizoide, é interessante você levar em consideração que essas pessoas não estão ali se isolando porque elas não gostam de você, não estão ali se isolando porque são antissocial. A questão não é ser antissocial, a questão é entender que vamos colocar assim, né? É a neuroproteção do sistema nervoso central deles faz com que eles se reservem, que eles vão para a caverna, que eles fiquem no cantinho, que eles fiquem muito mais reservados mesmo, né, gente? Fiquem muito mais isolados. Mas não é um isolamento contra a sociedade, é um isolamento a favor de si mesmo, o conheça-te a ti mesmo para você ser fiel a ti mesmo, porque às vezes você sendo legal com todo mundo, às vezes você não está sendo fiel com você está traindo a principal pessoa que você não deveria trair, que é você mesmo. Então, quando você se trai, você que é esquizoide, dando atenção alheia, tentando agradar todo mundo, você vai estar sempre na dor. E você não vai conseguir agradar todo mundo, porque sempre as pessoas vão te achar esquisitão. Falar assim, ai, mas um dia ele tá assim, outro dia ele tá ali, deixa a gente de lado. Não liguem, porque é exatamente isso. Você precisa, às vezes, estar reservado, precisa estar lá no cantinho, precisa estar ali criando as suas coisinhas na sua cabeça, você precisa estar ali lidando às vezes com as suas paranoias, lidando ali com as suas questões, quando está na dor, né? Precisa se reservar para poder ganhar força. E se você tiver outros traços que te dá um pouco de perna, aí você tem que negociar. Por exemplo, às vezes você pode ser um esquizoide com um rígido alto. Então você tem a criação na cachola e tem as pernas para fazer as coisas. A única coisa é que às vezes a procrastinação de um traço pode se sobressair sobre o outro. Então, neste caso, a psicoterapia também pode te ajudar a entender que às vezes você está tentando se proteger demais, mas você também tem perna para fazer as coisas. Então, se você é um esquizoide com um rígido, então aí você também tem jeito ainda de botar isso para frente. Ah, mas quem não tem rigidez e nem masoquismo não vai fazer nada? O que eu acabei de falar? Quando se você tem um traço muito mais da criação, por exemplo, como um esquizoide com um psicopata, você precisa sim fazer o quê? Sociedades com outros traços e lidar, inclusive, aí com as suas dores, entendendo que como você funciona, que você precisa, às vezes, dos outros para poder botar as suas coisas para frente. Então, assim, é uma coisa que você vai ter que trabalhar. Às vezes, quando você não consegue, vai para terapia. E aí, trabalhando essas questões, você consegue ter o que falta, né, para o seu traço botar, às vezes, as coisas que você tem para ser executada. Entendeu? Então, por isso que às vezes você fala assim, tem vê muitas pessoas, aquela pessoa assim tem tanta criatividade, tem tanta coisa, mas não faz nada, não ganha nada, não ganha dinheiro, não faz isso, não vai aquilo. Então, aí você fala assim, não, mas muitas pessoas têm preconceito e julgam, né? Porque o principal problema do ser humano é julgar
sem nem se conhecer, já tá julgando o outro como se fosse um juiz, né? Para mim, todos os juízes deveriam ser psicanalistas primeiros, antes de ser juízes, para poder, inclusive, saber como lidar. Muitos deles que são intelectuais estudam, né? Mas para saber, inclusive, entender o psicológico de cada um, o que está por trás daquela carinha, daquele corpinho, daquela pessoa, ou se assessorar com quem tem esse conhecimento. Por quê? Porque às vezes a gente julga sem saber que biologicamente, neurologicamente, aquele tipo de pessoa, daquele tipo de traço, aquele tipo de formato anatômico corporal vai levar a um tipo de conduta, a um tipo de comportamento. Então, isso, gente, é uma coisa muito séria, é muito séria. Nos relacionamentos, de uma forma geral, é importante saber que, às vezes, aquilo que te incomoda no outro é porque você, primeiro, não se conhece, você não sabe quem você a ponto de você falar assim, não, tá me incomodando porque eu sou isso. E você não sabe quem o outro é para falar assim, puta, tá me incomodando porque ele é aquilo, entendeu? Então, a grande questão aqui é respira fundo, olha para o outro verdadeiramente, com um olhar assim de raio-x mental. Quando você faz o raio-x mental do outro e começa também a se ver no relacionamento com o outro, com todas as suas alegrias e todos os seus defeitos, você começa a ver que aquele outro também tem os defeitos dele e as alegrias. E que se vocês estão de alguma maneira junto, tanto a alegria dele quanto a sua, em algum departamento combinaram. Fica a dica aí.